Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Nós estamos aqui mais uma vez em Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista em São Martinho, para juntos estudarmos a Palavra de Deus para a nossa orientação espiritual. Meus queridos, o tema de hoje para o estudo da Escola Bíblica Dominical é a ética no culto. A ética no culto. E nós já estamos assim dando continuidade aos estudos sobre ética, né? E nós vimos que a ética é um conjunto de princípios que disciplinam o comportamento do homem no meio onde ele está. E o que seria então a ética no culto? Seria o conjunto de princípios que disciplinam o comportamento do homem na sua adoração a Deus. Como é que ele deve se portar, como é que ele deve se conduzir, tanto interiormente como exteriormente, certo? E onde é que a gente vai encontrar essa orientação? Essa orientação está na Palavra de Deus. Não é de ideias de técnicos e de pessoas que estudam eventos. Mas a gente tem que ver o que é que a Bíblia diz a respeito do culto, como deve ser o culto cristão. E quando a gente passa por todos os livros da Palavra de Deus, né, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vamos tirando assim lições preciosíssimas para a nossa orientação quanto à nossa postura no momento que estamos adorando ao nosso Deus. Eu gostaria de inicialmente ler um salmo muito conhecido dos irmãos, que ele é a abertura do nosso estudo agora, e ela traz essa passagem, ela traz assim ricos ensinamentos a respeito da adoração a Deus e nos convida a ter uma atitude de adoração. Veja o que diz o Salmo 100, do verso 1 até o verso 5. É um salmo pequeno, só tem 5 versos. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, que nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece para todas as gerações. Que belo, né? Que belo salmo, né, da Palavra de Deus, nos convidando a adorar o Deus na beleza da sua santidade. Pois bem, meus queridos, como eu falei, quando a gente vai passando pelos livros da Bíblia, estudando sobre o culto, nós identificamos 2 tipos de culto, né? 2 tipos de culto. O culto, que a gente poderia chamar assim, individual, devocional, pessoal, e o culto público, aquele culto congregacional, aquele culto dentro do templo. Tem esses 2 tipos, né? Mas tanto um como o outro tem a mesma essência. A gente pode identificar isso nas Escrituras. Agora, embora tenha a mesma essência, existem algumas diferenças entre o culto individual, que eu faço na minha casa, e o culto público, aqui que eu faço na igreja, junto com os meus irmãos. Nem tudo que cabe no culto individual, pessoal, cabe no culto público da igreja. E nem tudo que é feito no culto público da igreja cabe no culto individual, pessoal. Nós vemos assim, por exemplo, que no culto individual, na sua casa, claro que o culto é a própria vida diante de Deus. Mas você tira o seu momento devocional.
Como é que você faz? Você faz na sua casa, no horário que ali é mais conveniente. Então você organiza o seu momento devocional. Então você pode só ler a Bíblia, você pode só orar, você pode só cantar, você pode fazer duas coisas. Por exemplo, você se tem uma postura assim, assim relaxada, você não está preocupado, então com formalidades, né? Então você faz sentado na sua cama, faz sentado na sua rede, faz sentado no sofá, às vezes com as pernas assim um pouco para cima, mas você está ali num momento de dedicação a Deus, né? De contrição com Deus, no seu momento devocional. E às vezes você fica, por exemplo, você se veste de maneira assim muito, digamos assim, espontânea, assim, muito informal. Então você veste aquela roupinha de casa, fica à vontade ali para fazer o seu culto devocional pessoal ou então com sua família. Mas ali, nesse culto, por exemplo, você não vai ter ofertório, não tem sentido, porque isso é do culto público. Você não vai fazer a cerimônia, por exemplo, da ceia do Senhor na sua casa, no seu momento devocional. Por quê? Porque isso é do culto público. Ele não tem algumas diferenças. Por exemplo, já no culto público, a gente procura obedecer assim, uma ordem de culto. Né? Uma ordem de culto. Então, há uma coordenação entre a mensagem cantada, a mensagem bíblica das leituras e a mensagem falada pelo pastor. Por que se faz essa coordenação do culto público? Para que promova nas pessoas que estão participando do culto um melhor entendimento das verdades de Deus, da Escritura Sagrada, para a sua edificação espiritual e para a sua adoração a Deus. Então, não é sem motivo que é feito isso, né? Isso tem esse motivo de a gente prestar um culto a Deus de forma racional, e esse culto também tem que trazer elevo espiritual. Não é feito assim, de uma forma assim, aleatória, né? Então, quando chega no culto público, a gente não pode se portar de forma assim, muito informal. Porque às vezes se torna a nossa maneira, nossa postura informal, pode escandalizar algumas pessoas. Por exemplo, se eu venho para a igreja, eu não venho com aquela roupa que eu uso ali para fazer serviço, né? De qualquer maneira. Se eu venho para o culto público, eu me visto de uma maneira sem ser extravagante. Sem ser extravagante. Não é luxúria, né? Ele pode ser extravagante na cor, na forma, entendeu? Às vezes o cabelo, às vezes a maquiagem está tão densa que fica chamando a atenção, quer dizer, fica desvirtuando a atenção das pessoas que querem prestar o culto a Deus, né? Então você, por exemplo, de maneira muito informal, você pega e bota uma roupa curta demais ou apertada demais. O que vai acontecer? Você vai ter dificuldade até para se sentar, se acomodar, e você vai ficar chamando a atenção das pessoas. Então vai tirar o foco, não é nem seu, é o seu irmão que está querendo prestar um culto a Deus e tira o foco da atenção, da adoração a Deus, para olhar a sua forma extravagante de se portar. Então a gente precisa ter alguns cuidados assim na hora do culto público, né? Então, o aspecto formal do culto não é o mais importante, veja bem, o aspecto formal não é o mais importante. O mais importante é a atitude do coração diante de Deus. Isso aí realmente é o mais importante. Agora, uma coisa não desvaloriza a outra, né? Então a gente tem que prestar o culto a Deus com sinceridade de coração, tendo os cuidados de não comprometer, né, a adoração até dos outros irmãos, porque nós, com a nossa conduta, estamos desviando o nosso irmão da adoração a Deus. Vamos à Bíblia.
vamos à Bíblia e vamos ver algumas diferenças também entre o culto do Antigo Testamento e o culto cristão do Novo Testamento. Há diferenças nos ritos religiosos, mas não na essência. Isso a gente vai ver aqui na leitura bíblica. Não vai ter mudança na essência do culto do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Agora, nos ritos religiosos, vai ter, né? Vai ter. No culto do Antigo Testamento, dos judeus, Deus chamou Moisés e Deus orientou Moisés em todos os detalhes. Como a gente diz na linguagem popular, tintim por tintim, né? Deus orientou, regulou o culto, né? E ele não permitia desvio daquilo que ele estabeleceu. Por que isso? Porque tinha um propósito divino em inculcar nos judeus o que seria a adoração. E Deus usou elementos físicos, né? E elementos do culto para que os judeus pudessem entender compreender lições muito mais profundas, né? Verdades muito mais profundas, que inclusive ia acontecer posteriormente, certo? Então, como era lá o culto para os judeus? O lugar tinha que ser em Jerusalém. Os irmãos veem ainda hoje aquela briga lá em Jerusalém para se aproximar de um pedaço do muro do templo, né? Então, meus queridos, o lugar não é mais importante. O lugar não é mais importante. Mas era definido. Tinha que ser aí no templo. Era definido também até os espaços. Fora do templo, o pátio. Dentro do templo, lugar santo. E o lugar onde Deus se apresentava, lugar santíssimo. Certo? Tudo separado, tudo organizado. Tinha as atribuições dos levitas, tinha as atribuições dos sacerdotes. O mobiliário também foi todo definido por Deus, né? Não só a construção do tabernáculo, mas todos os mobiliários, até o véu do templo, o altar, a arca, o candelabro, tudo foi definido. A forma onde deveria acontecer o local e a forma de fazer o sacrifício dos animais, tudo foi estabelecido. E ali tem um momento da confissão de pecado, né, para obter o perdão de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, lá em 1 Crônicas 13, de 9 a 9 e 10, vai registrar um negócio interessante, que é até chocante. Para os irmãos verem como era regulado o culto no Antigo Testamento. Deus determinou que a arca, que era o símbolo da presença de Deus, só poderia ser transportada pelos levitas. Eram homens consagrados para esse ministério. O que aconteceu? Quando eles estavam transportando, um cidadão judeu lá, chamado de Uzá pensou que a arca ia cair. Foi o que ele fez. Ele correu e para segurar a arca e tocou na arca, que era proibido ele fazer. Sabe o que aconteceu com Uzá? Uzá morreu fulminado. Veja como era rigoroso, né, a regulação, né, do culto, dos elementos do culto para os judeus. Tudo aquilo era simbolismo, porque tinha uma função didática de ensinar, então, verdades muito mais profundas. Como é que a gente vai ver isso? A gente vai ver isso quando a gente vai lá para Hebreus, né? Do capítulo 9 e o capítulo 10. Seria bom que os irmãos em casa dessem uma olhada nesse capítulo 9 e capítulo 10 de Hebreus, porque ele vai explicar bem direitinho o seguinte, que aqueles elementos realmente tinham essa função didática, né? A função de informar, de esclarecer, né? O que era aquele simbolismo todo.
Então, de Hebreus de 9, do 11 até o 18, ele vai falar agora sobre o culto cristão que era diferente. E por que então era diferente? Era diferente porque antes tinha um rito religioso simbólico. E agora esse símbolo se tornou uma realidade na pessoa de Jesus Cristo, né? Com a morte de Jesus Cristo, então foi realizado ali um sacrifício pleno, único, insubstituível, de valor eterno. Antes os judeus faziam o sacrifício de animais. Quando Cristo morreu, tudo aquilo que eles faziam era simbólico. Agora, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, quando morreu, o seu sacrifício foi suficiente. Não precisa mais sacrifício de animais, porque o sacrifício que Jesus Cristo fez foi eterno e suficiente. Outra coisa que aconteceu, a figura do sacerdote. O sacerdote, ele entrava no lugar santo dos santos para apresentar a Deus o pedido de perdão das pessoas. Oferecia o sacrifício e pedia então o perdão. Ora, quando Jesus morreu na cruz, o que foi que aconteceu no templo? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu se rasgou. Então, com isso, foi ensinado para o povo que aquela mediação do sacerdote de levar as pessoas a pedir perdão não precisava mais daquela figura daquele sacerdote humano. Por quê? Porque agora nós temos nosso sumo sacerdote eterno, que é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é que com o seu sacrifício que ele é que nos perdoa os pecados e ele é que nos conduz a Deus, como diz lá em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então essa mediação que era feita pelo sacerdote, não tem mais essa mediação. O sacerdote não tem mais essa função, porque o nosso mediador é Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Aí quando a gente chega lá em Hebreus, no capítulo 10, do verso 1, ele vai fechar de uma maneira assim, muito clara, que todo o ritual de culto do Antigo Testamento, ele usa, veja bem como é que ele usa essa expressão, era apenas sombra dos benefícios que haveria de vir. Haveria de vir em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, para tirar dúvida, leia então Hebreus capítulo 9, capítulo 10, que você vai ver então a distinção entre o culto que tinha muito simbolismo, o culto do Antigo Testamento e o culto do Novo Testamento. Agora, todos os dois têm a mesma essência, certo? O culto agora é um culto novo, né? O culto que nós prestamos não é um culto como os judeus, é um culto que tem uma nova ordem a partir de Jesus Cristo. Agora, precisamos ter cuidado, porque é novo, mas não é aleatório não é cada um fazendo o que bem pensa e bem entende, porque a gente tem visto aí muito, hoje em nossos dias, nessas igrejas contemporâneas, desses cultos contemporâneos, muito culto show. Olha, o show é uma apresentação para as pessoas. O culto não é para ser assistido, não é para as pessoas. É exatamente da contramão. O culto é para Deus, não é para as pessoas. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas modernidades, né, que estão aparecendo aí, porque essas modernidades muitas vezes estão afastando a pessoa do caminho de uma adoração sincera diante de Deus, como Deus deseja, se tornando um culto aleatório e desfocado da pessoa de Deus. A gente vê no culto dos hebreus, né, o lugar era o templo, né? O lugar era o templo. Quando a gente vai para o Novo Testamento, aí a gente vê naquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que agora o lugar não é a coisa mais importante.
né? A mulher samaritana perguntou a Jesus: onde é que eu devo adorar? É aqui em Sicá, lá no Reino do Norte, ou lá em Jerusalém, no Reino do Sul? Aí Jesus disse: nem lá nem cá. Nem lá nem cá, porque isso não é mais importante. Porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Este aí é o caminho. Ó, Jesus Cristo não estava desmerecendo o culto público, nem em Jerusalém, nem em Sicá. O que Jesus Cristo estava ensinando era uma valorização do culto que tinha que partir do culto verdadeiro, pessoal, né, de cada um com relação a Deus. Tem que haver sinceridade, de tal forma que os nossos louvores, as nossas palavras, né, sejam assim consequências, né, de uma atitude do coração sincera com Deus, né? Então, meus queridos, ajuntamento de pessoas não significa culto, não. Pode ter ajuntamento de muita gente e não ser um culto verdadeiro a Deus, né? Então, nós vemos aí, se observarmos bem direitinho na Bíblia, nós vamos ver que o culto público, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, tinha a mesma essência. E é isso que é um ponto importante que a gente tem que ficar na mente, porque tinha diferenças formais, mas a essência era a mesma. Eu queria ler para os irmãos, então, Êxodo 20, de 1 a 4, aquela célebre passagem de Deus falando para Moisés, deixando os 10 mandamentos. Veja bem como Deus falou. Diz o Êxodo 20, no verso 1, o seguinte: e Deus falou todas estas coisas. Olha, não foi Moisés, não. Foi Deus que falou. E o que é que ele disse lá? Eu sou o Senhor. Primeira coisa. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da servidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Certo? E lá no verso 7 ele diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vejam, meus queridos, que passagem que mostra a essência do culto, como Deus assim deseja. Nós encontramos aí o seguinte: a resposta para essa pergunta: por que eu devo adorar a Deus? E a resposta está aí: porque eu sou o Senhor. Deus é o Senhor sobre todos. Ele é santo, Ele é eterno, Ele é digno, então Ele está sobre todos. Então, aí é uma razão por que eu devo adorar a Deus. E quem é que deve adorar a Deus? Aí o texto vai continuar dizendo assim: eu sou o teu Deus. Veja bem, eu sou o teu. Aí está uma indicação individual. Esse teu aí está apontando para cada um de nós. Ele é o nosso Deus, mas é o teu Deus. Então, a gente precisa ter essa consciência de que o adorador, ele precisa individualmente buscar ao Senhor. Aí se pergunta: essa adoração pode ser parcial, né? Não, a Bíblia, Deus vai dizer: não terás outros deuses diante de mim. A adoração tem que ser exclusiva para Deus. Muitas vezes não é um santo, não é uma divindade mitológica, mas às vezes é alguma coisa que a gente bota no lugar de Deus, como por exemplo a adoração, a riqueza, a bênção materiais. A gente dá um valor muito grande a isso. Então ele diz: ó, não pode servir a Deus e a mamon. Se seu Deus é o dinheiro, Deus não está nessa jogada, Deus não está sendo adorado. Então precisa dar adoração a Deus de forma exclusiva. De forma exclusiva. Qual deve ser a minha atitude interna, então? Uma atitude de verdade, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tem que ser uma atitude verdadeira de adoração, né?
Então, se a gente lê aqui, meus queridos, no Antigo Testamento e Êxodo, Deus falando, a gente vê que isso é a essência do culto que nós prestamos a Deus, né? É a essência daquilo que nós prestamos a Deus. E o culto cristão, depois da vinda de Jesus Cristo, ele não ficou solto não, ele teve orientação não só de Jesus, mas também dos apóstolos que receberam a orientação de Jesus. Então, na igreja cristã primitiva do primeiro século, todo aquele trabalho missionário que Paulo fez, ele trouxe toda a orientação de Jesus para orientar como deveria ser o culto. Inclusive, como as pessoas deviam se portar pessoalmente, né, no culto, que algumas pessoas acham até muito extravagante, porque era a cultura daquela época. Por exemplo, as prostitutas cortavam o cabelo curto, aí Paulo orientava para não cortar o cabelo. Mas era por quê? Para não escandalizar o seu irmão. Não era mais cabelo, menos cabelo, que ia fazer a adoração. Mas no culto você deveria ter uma postura, né, de não escandalizar, para que todos pudessem ser edificados. Então, Jesus orientou o culto cristão. Os discípulos, os apóstolos, orientaram como deveria ser. E as igrejas cristãs do primeiro século, todas foram formadas, orientadas para prestar o culto a Deus. E agora não era mais uma questão de formalidade, era uma questão de sinceridade de coração. E ele diz lá, onde tiver 12 ou 13 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio dele. Então, o que precisa é que a gente se reúna no nome dele, com sinceridade. Então, a gente está no caminho certo da adoração ao Senhor. Eu vou resumir tudo por conta do tempo, né? E para resumir tudo, eu queria deixar Hebreus 10, 22 e Hebreus 10, 25. Veja que texto bíblico e tão atual, né, para a gente hoje. Aproximemo-nos, quer dizer, para o nosso culto a Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado. Aí ele vai dizer no verso seguinte, né? No verso 25, né? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Vê que coisa, já naquele tempo já existia crente turista. Ele vinha assim na igreja de vez em quando, né? Era costume deles deixar de congregar, sair, não dar satisfação, não voltar. É um culto que não era um culto comprometido com Deus, nem com os irmãos, né? Então, o que é que a gente vê nesse texto aí tão maravilhoso, né? Esse texto tão rico, né, de Hebreus 10, 22, que o nosso culto deve ter a ser apresentado a Deus com um coração sincero. E para a gente ter um coração sincero diante de Deus, a gente tem que conhecer a Deus, né? E qual tem sido o conhecimento que nós temos tido de Deus? Será que é um conhecimento só teórico ou é um conhecimento assim de relacional com Deus? Então a gente precisa ter um coração sincero, né, de conhecimento. O nosso culto tem que ser um culto racional, prestado com a nossa razão, de um conhecimento de Deus de uma forma muito pessoal. Continuando, então, esse versículo 22 de Hebreus, né? Então, como é que deve ser prestado então o nosso culto a Deus? Aí ele diz, com o coração sincero, com plena certeza de fé. Como é que está a minha e a sua confiança em Deus, né? Então, depende de quê? A minha confiança em Deus depende de alguma circunstância, né? Ou depende só de Deus? Como a gente canta tantos cânticos aí na igreja, né? Deus é Deus, mesmo que não aconteça o que eu estou querendo, né? Então, eu devo adorá-lo pelo que Ele é,
não é por aquilo que ele faz por mim, né? Então a gente precisa ter uma confiança plena em Deus. Não é aquela confiança que dependa da provisão, mas que dependa do provedor, que é o próprio Deus, né? Então, essa certeza de fé nós precisamos ter. No nosso culto, nós temos que ter também um coração purificado. Olha, isso aí é um grande desafio. E esse desafio é trazido pelo próprio Deus. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Ora, claro que ele é santo como Deus, e nós deveremos ser santos como homens. Nós temos a natureza caída, mas nós poderemos, né, naturalmente procurar esse caminho de santidade. É isso que Deus está nos orientando, né? Está nos desafiando, né? Toda vez que eu mortifico o pecado na minha vida, então eu vivo de maneira santa diante de Deus, né? Então eu vou trazer duas dicas aqui, que não é a minha, é da palavra de Deus. Você quer ser santo diante de Deus, quer ter um coração puro diante de Deus? Veja lá Salmo 119:6. Como purificará o mancebo ou o homem o seu caminho? Aí o salmista responde: observando conforme a tua palavra. Olha, como é que eu posso purificar o meu coração? É Bíblia, meu irmão. Eu não tenho que ler a Bíblia e procurar ver quais são os ensinamentos. É observando conforme a tua palavra, como diz o salmista. Fazendo isso aí, essa é uma dica excelente. Quer purificar o seu caminho? Observe o que a palavra diz para a sua vida. Outra dica, Romanos 12:21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ora, toda vez que eu realizo alguma coisa boa, algum serviço para Deus, eu deixo de estar fazendo uma coisa ruim, não é? Então, não é só se omitir de fazer as coisas. Não, eu não faço mal. Se você não faz nem bem nem mal, você está ocioso. E a Bíblia também recomenda que a gente não deve ficar sem fazer nada, né? Quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Isso é sério. A gente não pode se omitir, a gente tem que fazer. E toda vez que a gente faz uma coisa boa, a gente deixa de fazer uma coisa ruim. Então, uma vida de serviço, a nossa igreja tem nesse ano, inclusive, uma chamada dos irmãos para se envolver com os ministérios. Quantos ministérios nós temos na igreja? Qual é o ministério, meu irmão? Que o irmão está alistado, está participando ativamente. Pense nisso, porque é uma oportunidade de serviço. E esse serviço, muitas vezes, é com sacrifício. Não é na moleza, não. É tendo trabalho. É tendo, às vezes, sofrimento para fazer. Entendeu? Porque esse é o culto que Deus espera de cada um de nós. Uma vida de serviço, de comprometimento com a causa do Senhor. Nós precisamos prestar um culto, não é só louvando, não. É colocando nosso louvor tem que estar de forma coerente com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Quero deixar só o último versículo assim, para a gente fechar, João 4:24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nos dê sabedoria para prestar a Deus um culto digno da sua presença e que nós possamos ser edificados no culto público, no nosso culto individual, começando na nossa casa, no nosso culto individual, depois o culto com os nossos irmãos, para a nossa edificação e a edificação da igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.